A internet que a gente quer. Uma relação mais saudável com a internet é possível. E começa por você. Promoção do bem-estar digital, construindo juntos a internet que a gente quer. Essa internet é mais humana, acolhedora, autoral e consciente. É feita por projetos, promoções, eventos, publicações e com curadoria. Alguns dos painelistas que vão estar aqui com a gente, pessoal. A Daniela Reis, ela é jornalista e sócio-fundadora, diretora de criação e conteúdo da Contente Você, plataforma de comunicação e educação por uma vida digital mais consciente, que coletivamente constrói a internet que a gente quer. O segundo participante desse painel é o André Carvalhal, que é escritor, consultor e orientador de projetos em marketing, diversidade e inclusão e sustentabilidade. Ele foi 2 vezes palestrante TEDx e ele é autor de best-seller de 4 livros, entre eles Como Salvar o Futuro. Além disso, a gente vai ter o Genival Souza Filho, que é advogado, professor universitário. Ele é coordenador geral do Instituto START, que atua na disseminação de conhecimento para ética e segurança digital na educação. Ele também foi head jurídico do Instituto CEO do Futuro. E para mediar todo esse papo, a gente vai ter a Carol Andrade, que é cofundadora e senior advisor do Social Good Brasil, e também Plus Social Good Advisor, um movimento global encabeçado pela Fundação das Nações Unidas. Sigam toda essa galera na rede social, porque assim, eu sou muito fã, babo, sigo, compartilho e curto. Eles são muito incríveis, então, pessoal, bora vir para o palco. Olá, pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Amada, linda. É um prazer estar aqui com vocês, pessoas que a gente é muito fã, né, nos inspiram muito no dia a dia do nosso trabalho, e abrir esse painel sobre a internet que a gente quer. A gente estava conversando antes o quanto que esse aqui é um papo sobre futuro. Se a gente quer falar de futurismo, a gente tem que falar muito sobre sensibilidade, sobre afeto, sobre amor, né? E sobre qual é a internet que a gente quer, né? Então, a tecnologia, ela expande o que a gente já vive, já acredita, né? Então, é muito mais sobre nós, humanos, como que a gente pode estar mais amadurecido, né? Como que a gente passa por uma reeducação no uso da tecnologia e da internet. Então, vai ser muito esse papo que a gente vai fazer hoje, tá bom? Então, minha ideia é começar fazendo uma perguntinha para cada um dos nossos convidados, para eles poderem também se apresentar um pouco mais. E convido cada um de vocês que estão aqui, que estão online, para enviar uma pergunta pelo chat. E aí a gente vai aquecendo essa conversa. Combinado? Vou começar com você, Genival, tá? Que tu possas falar um pouquinho sobre o Instituto START. E um dos projetos que vocês trabalham, dos programas que vocês trabalham, né, de educação, cidadania digital, e que tem tudo a ver aqui com o Social Good Brasil, né? Exato, obrigado, Dani, obrigado pela presença de todos vocês. Eu vou me descrever brevemente para aqueles que possam entender um pouco. Eu sou um homem negro, tenho 1,71 m, 1,71 m, porque quem é baixo, os centímetros contam muito. Estou vestindo uma calça creme, uma camisa também, uma blusa também nessa coloração. Falando um pouco sobre o Instituto START, então, ele foca nessa temática, né, de levar um pouco da cultura do engajamento voltado para o desenvolvimento daquilo que nós chamamos de cidadão digital. Um dos projetos principais que nós temos desenvolvendo no Instituto START, ele foca a ideia da família, né? Aquilo que nós chamamos de escola digital segura, e nós focamos esse entendimento da família porque nós temos compreendido que todo esse ambiente de educação no meio ambiente digital, ele precisa ser integrativo, né? Ele precisa contar tanto com a participação dos pais, dos professores, da comunidade escolar como um todo. Então, as crianças acabam demandando isso, o jovem, o adolescente, ele acaba demandando muito isso, a necessidade de participação no ambiente que ele é horizontal, né? Então, nós temos as crianças hoje, a internet, nós temos esse modelo de comunicação permeando toda a forma de ensino das crianças. A pandemia, ela trouxe uma visão
diferente, nós tivemos que mudar um pouco também a forma, a temática de como ensinar e de como aprender. Hoje nós aprendemos muito com as crianças e com os adolescentes. As dores deles acabam sendo dores que a gente também tem refletido. O Instituto, então, vai trabalhar um pouco nessa temática, desenvolvendo ações afirmativas, trabalhando com comunidades carentes, levando um pouco para as crianças e adolescentes como realizar um uso mais ético, né, da internet, como fazer um uso positivo próprio, né, se apropriar dessa temática, de forma que eles possam crescer e se habituar um pouco mais a esse ambiente. A gente vai trabalhando um pouco com isso. É um prazer enorme estar aqui com vocês, viu? Obrigada, Genival. Tão necessário, né? Tão importante esse trabalho que vocês estão fazendo e que a gente está trazendo, porque é tudo um novo modelo mental que a gente está vivendo e que impacta, né? A educação não é só dentro da escola, a educação é o tempo inteiro, né? Então, é um rever tudo isso. Dani, queria também te convidar para falar um pouquinho da internet que a gente quer, que é lindo, que é um super movimento, né? E falar um pouquinho já, te lançar uma pergunta, que uma das questões que vocês falam e que a gente acompanha é esse fenômeno da infoxicação, né? Então, a gente tanta informação que acaba sendo tóxico para a gente. Então, como é que a gente consegue perceber que a gente está vivendo, sofrendo isso e como a gente poderia lidar melhor? Bom dia, gente. Um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Eu sou Dani, eu sou uma mulher branca de 1,65 m, também do time das baixinhas. Tenho um cabelo ondulado, uso sempre um delineador azul. E sou sócia fundadora da Contente, que é essa plataforma de comunicação e educação para uma vida digital mais consciente. O nosso convite é para que a gente construa coletivamente a internet que a gente quer que exista, porque a gente trata muito a internet como algo que sempre esteve aí, como luz elétrica, sendo que ainda é uma ferramenta muito recente. A gente está no jardim da infância do uso da internet, né? Por isso que a gente fica tanto tempo e a gente se compara, e a gente, nesse momento, pós-eleições, a gente rompeu com quem pensava de uma forma diferente. Então, a gente precisa pensar nos impactos da internet na nossa vida pessoal, na nossa vida, nos nossos relacionamentos, na nossa vida em sociedade. E a infoxicação é uma coisa muito forte, porque assim, a gente nunca teve acesso a tanta informação ao mesmo tempo. A gente não tem, o nosso cérebro, ele continua o mesmo, por mais que a gente tenha evoluído. Mas a gente acha que a gente vai dar conta de consumir informação da maneira que elas aparecem. E é muito excessivo. Eu não sei vocês, mas eu estou de ressaca das eleições até agora, assim, porque eu fiquei vidrada em grupos de WhatsApp e lendo notícia o tempo inteiro. E eu acho que a gente está nesse momento, né, de uma fissura mesmo do campo social, e de repente você percebe que você está lendo um monte de coisa, mas você já não está mais absorvendo. Você percebe que você começa a procurar informações que reforçam a sua visão de mundo, e cada vez a gente vai se fechando mais. Então, essa internet, que é uma promessa de a gente conhecer mais o outro, da gente ser uma janela para o mundo, ela acaba nos deixando em umas bolhas em que a gente só reforça o que a gente já sabe, e a gente fica tão firme nesse nosso posicionamento que a gente se fecha para o outro. Então, assim, a gente precisa ter cuidado com o que a gente consome de informação. Tem um autor que eu gosto muito, que chama Clay Johnson, que ele fala sobre a dieta da informação, e ele diz que da mesma forma como a gente aprendeu a comer melhor, né, hoje em dia você não vai comer só junk food, você vai fazer uma alimentação equilibrada. Ele fala que a gente precisa fazer isso com informação também. A gente precisa fazer uma curadoria do que é que a gente escolhe consumir. A gente precisa aprender a checar a informação, visto que a gente vive numa era de desinformação tão grande. E a gente precisa balancear um pouco. Eu amo meme, não sei viver sem eles, mas não dá para consumir só meme o dia inteiro. Eu preciso fazer um prato na internet que seja nutritivo, que tenha um pouco de meme, um pouco de informação, que tenha contato com os amigos, para a gente sair desse looping de que a gente precisa saber tudo, que a gente precisa estar informado de tudo. Porque a gente não está. A gente está consumindo a mesma informação repetidas vezes. E muitas vezes a gente leu a manchete e a gente sabe do que se trata, mas se alguém pedir para a gente explicar, a gente fala, ai, não sei, eu tenho que ver. Então, realmente, a gente está precisando de um detox um pouco para a gente conseguir consumir informação de uma maneira que a gente consiga também agir. Porque quando a gente está infoxicado, a gente fica paralisado, a gente acha que o mundo está horroroso e não tem solução.
mas tem que ter, né? Afinal, a gente está falando de futuro e a internet que a gente quer também reflete muito o mundo que a gente quer que exista. Quais são esses valores? Quais são essas vontades? Ai, adorei, Dani, essa ideia da dieta, né? Super bacana mesmo, porque para mim é um convite para cada um de nós, assim, muita autorresponsabilidade, né? Falar, ok, tem todo esse mundo da internet, mas eu posso fazer melhores escolhas, né? Então, o que eu sei que é tóxico, que não é tão legal, não me faz bem, o que eu posso, então, buscar de diferente, já que os algoritmos vão ficar mostrando sempre a mesma coisa, sempre, né? Achei muito legal. Eu esqueci de me audiodescrever. Eu sou, para quem está nos assistindo online, também porque fica gravado, a gente quer que esse evento seja acessível a todos. Eu sou uma mulher branca, de cabelos ruivos. Eu estou com uma camiseta rosa do evento, uma saia preta, e normalmente eu falo sorrindo e com as mãos. E agora eu quero passar para o Carvalhando, mas sabe que antes queria fazer um convite para todos nós, para a gente fazer uma respiração e estar presente agora. Vamos todo mundo junto? Eu quis chamar essa respiração, essa presença, porque eu também sou uma pessoa bem aceleradinha. E a minha pergunta para o Carvalhando, e pedindo para ele falar um pouquinho dele, enfim, que eu li um dos teus posts, né, sobre os 5 hábitos para pessoas exaustas. E eu fiquei pensando, faz muito parte de um contexto dessa sociedade cansada e exausta, né? Como foi para ti criar? Como foi a interação até do pessoal no teu Instagram, né? E quais são tuas dicas para a gente? Boa. Bom, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Bom dia para todo mundo que veio assistir a gente, que está aí em casa assistindo também. Eu sou o André, eu sou um homem branco, estou de boné, tenho barba, estou de boné, com uma calça preta, uma blusa branca e um casaco laranja amarrado no pescoço para ficar mais chique, mais moderno, mais fashion. Quando eu cheguei, meu amigo falou, você é desfile de moda, não sabia? Então essa era a intenção mesmo aqui. Bom, eu entrei nesse rolê da internet por conta da sustentabilidade. Eu trabalho com sustentabilidade já há um tempo. E trabalhando com sustentabilidade, com consumo consciente, eu comecei a perceber e a entender que não tem como a gente falar sobre preservar o planeta, sobre salvar o que a gente chama de natureza, né? Salvar outras espécies e tal, enquanto a gente está em profunda desconexão com a gente, com as outras pessoas e com o planeta. E como tudo na vida é polaridade, a internet, ao mesmo tempo que ela pode ser algo muito incrível e que ela trouxe muitas coisas boas para a gente, né, como a possibilidade de conexão, a expansão de consciência, né, eu falo muito sobre a expansão de consciência, além do viés, né, místico, né, de fato a internet ela possibilita a gente ter acesso à informação, a conhecimento, a um monte de coisa que a gente nunca teria antes, né, não tinha antes. Então a internet ela traz um monte de coisa boa para a gente, mas ela também pode trazer muita desconexão, muita alienação, né, e enfim, aí tá as eleições nessa semana que a gente está vivendo, que a gente está passando, acho que é a maior, né, o maior exemplo disso, né, do quanto a forma como a gente se relaciona com aquilo que a gente consome, que a gente vê com as notícias, interfere muito na criação da realidade, né, ao nosso entorno, né, da nossa percepção da realidade. E quando a internet surgiu, ela parecia ser uma coisa muito legal e que, né, muito mais do que a moda, ou que, sei lá, decoração, arquitetura, ela poderia ser um lugar onde a gente poderia se expressar de forma livre e gratuita e a construir a nossa identidade, a mostrar para o mundo quem a gente é. E isso rapidamente, né, também acabou se desvirtuando muito, né, e a gente viu, né, a internet sendo usada como estímulo, né, ao consumo, né, as ferramentas de autopublicação que deram origem aos blogs e às blogueiras, né, então assim, tudo isso, né, e os looks do dia, então todo esse movimento, né, ao mesmo tempo que ele pode ser muito positivo, né, aproximar muita gente de quem a gente é, daquilo que realmente a gente pode conhecer e aprender do mundo, ao mesmo tempo pode criar um falso espelho, trazer uma ilusão para a gente do que a gente poderia ser, de quem a gente gostaria de ser, e isso muitas vezes acaba resultando num hiperconsumo, e muito mais desconexão da gente, com as outras pessoas, com a natureza.
Então, hoje, nas minhas redes sociais, principalmente no Instagram, que é Carvalhando, eu falo muito sobre saúde mental, eu falo sobre mercado de trabalho, eu falo sobre diversas coisas que, à primeira vista, podem parecer que não tem nada a ver com sustentabilidade, mas, para mim, tem tudo a ver com isso. E falar, por exemplo, sobre exaustão, né, sobre, né, hábitos para pessoas exaustas e tal, que são alguns dos tipos de conteúdo que eu amo fazer e que eu vejo ali como eles reverberam muito nas pessoas, eles trazem muito engajamento, porque eles acabam provando muito, né, que o quanto todo mundo hoje está muito cansado, está muito exausto, está todo mundo muito no piloto automático, as pessoas estão seguindo, né, reproduzindo aquilo que elas acham que tem que fazer, aquilo que elas acham que tem que ser, e isso, mais uma vez, né, promove muita desconexão. Então, falar sobre essas coisas também é um lembrete para mim, porque apesar de falar sobre isso, estar nesse meio, né, eu durante muito tempo, e não quer dizer que ainda não seja, tive muito problema com tecnologia, com internet, de vício mesmo, enfim, trabalhar com isso também me trouxe muitos problemas de, né, saúde mental, de estresse, enfim, aí a gente pode se aprofundar aqui em algumas dessas coisas, mas, acima de tudo, o conteúdo que eu falo ali, então, enfim, né, de alguma forma para trazer, na última linha, esse impacto para a sustentabilidade, mas para me lembrar também de muitas dessas coisas. Ai, muito legal tu falar isso, porque a gente está aqui nesse painel trazendo um conteúdo e de forma alguma a gente é perfeito, né, nessas questões, assim. Então, eu gosto de trazer essa humanidade, dizer assim, o grande objetivo, na verdade, é a gente ser mais humano e poder falar das nossas dificuldades, o outro se identifica e estamos juntos e vamos, né? Do que, sou perfeito, porque senão dá até um efeito oposto, né? É tão perfeito aquilo, eu não vou conseguir, eu vou ficar também me sentindo pior, assim, né? Então, eu gosto muito do que tu trouxe, assim, nesse sentido. E vou até engatar, assim, com uma pergunta para todos vocês, mas é um conteúdo que eu vi na internet que a gente quer. Então, sobre essa questão, e eu acho que fica reflexão para cada um de nós, o quanto que muitas vezes nas redes sociais a gente tem a tendência de ficar se comparando. Cara, e é punk, né? E aí, enfim, essas comparações nas redes sociais, que o outro é melhor e o outro está lá fazendo aquela foto naquele lugar lindo que eu não estou, e aí que eu estou fazendo agora e que eu tenho, né? Então, eu queria muito, enfim, Dani falar um pouquinho, mas quem quiser trazer um pouquinho como se sente em relação a esse tema, assim, quais são os efeitos disso, dicas, enfim, vamos falar sobre isso, que isso rola com todo mundo, de alguma forma, né? Sem dúvida, eu queria até perguntar, quem essa semana se comparou com alguém do Instagram? É meio impressionante, né? Porque eu sei que a gente sabe que a gente está vendo vidas editadas, que a gente está vendo um volume de vidas que não é compatível com o nosso círculo social pessoal mesmo. Assim, você não tem 1000 amigos, você não sabe da vida de 1000 pessoas, mas você segue numa boa, assim, 1000 pessoas, 2000, 5000. Tem uma frase que eu amo, que é assim, a grama do vizinho não é mais verde, ela foi photoshopada. Né? Então, assim, eu acho que devia vir um aviso antes de você entrar no Instagram ou em qualquer rede, dizendo assim, cuidado com o que você está olhando. Você está olhando um pedaço da história. Inclusive, quando você está olhando ali aquela história de sucesso, você não está vendo toda a jornada antes. E, assim, eu acho que não tem tanta solução, porque, assim, você também não vai fazer da sua vida um reality 24 horas por dia, em que você conta tudo e você conta que agora você está deprimido, ou você teve um burnout, ou você foi parar no hospital. A gente está aprendendo a usar também de uma forma editada. Mas eu acho que a gente precisa prestar atenção assim, no que a gente está escolhendo olhar. Porque o que a gente olha todos os dias, tanto tempo... E, de novo, quem aí já viu quanto tempo passa no celular por dia? E quem já ficou assim, passado, que é muito tempo? Eu estou nesse time, falo disso todos os dias, mas ainda fico bastante. Então, a gente precisa ter muito cuidado com o que a gente coloca. Assim, tipo, eu acho que para a gente se comparar num nível que não prejudique a nossa saúde mental, a gente tem que escolher muito bem quem a gente segue. Né? Eu acho que essa curadoria ativa da gente é importante, porque não fomos substituídos por robôs ainda. Né? E eu sei que o algoritmo, os algoritmos o tempo inteiro ficam falando, veja isso, veja aquilo outro. O algoritmo vai nos entregar conteúdos que são mais blockbuster, mas a gente precisa entender quem é que eu quero seguir. Essa pessoa, eu admiro por quê?
quando eu termino de ler um post dela, como é que eu me sinto? Porque é muito tempo que a gente passa para a gente deixar a nossa energia, a gente deixar o nosso cérebro sugado. Assim. Então, eu me comparo. Até um dia eu escrevi na Content um texto que era assim: a inveja que você sente é gatilho para entender onde dói. Porque tem hora também que essa comparação, muitas vezes ela te mostra uma coisa que você queria estar fazendo, mas você não faz. Porque você está ali se distraindo. Então, às vezes, é um lembrete. Então, a gente gosta muito de fazer esse convite para que a internet, esse seu uso de redes sociais, seja uma bússola para você entender de si mesmo. Então, da próxima vez que você abrir o Instagram, fica ali 1 minutinho e pensa: caramba, eu senti inveja. Por quê? Se faz umas 3 perguntas até entender o que é que você está passando. Sentir alegria, por quê? Porque, de novo, isso vai fazer a gente criar mais consciência e a gente ter um uso mais de protagonista. Eu não acho que a gente precisa ser coadjuvante na internet, sabe? A gente precisa se colocar e a gente precisa escolher ativamente como está ali. E uma coisa que, para mim, funciona muito em relação... Alô? Tinha dado uma piscada, Rolou, né? uma pane técnica. Rolou. Voltou. Vocês estão ouvindo, né? Sim, está todo mundo ouvindo, né? Uma coisa que me ajuda muito em relação à comparação é quando eu paro de olhar para o outro e olho para dentro e eu começo a criar também. Eu acho que quando a gente cria para a internet, essa voz da comparação ela fica um pouco mais abafada, porque você está fazendo o seu. Você está escrevendo o seu texto, você está criando o seu vídeo, você está colocando ali para mais gente o que só você vai saber colocar. E às vezes dá medo, né? Porque a gente fica assim: ah, não, todo mundo já está falando, por que eu vou ter que falar? Porque cada um é único, cada um tem um ponto de vista. Então, quando a gente escolhe criar para essa internet, eu acho que a gente é mais protagonista e se distrai menos com a vida alheia. Muito massa. Tá querendo falar, né, Genival? Faz assim. Muito bom, Dani, isso que você diz e faz muito sentido, porque o que acontece, né? A internet, assim, o meio ambiente digital, ele acabou catapultando todos nós para uma quantidade absurda de informações que a gente não consegue mais absorver. A gente não consegue processar essas informações, né? Em todas as instâncias, crianças, jovens, adultos, idosos, a gente não tem capacidade de processar essa quantidade de informação. Então, o que a internet ela acabou fazendo, e essa é uma constatação assustadora, ela criou um ambiente de interconectividade, onde nós temos a possibilidade, com um simples clique, de conversar com pessoas que estão a milhares de quilômetros do local onde nós estamos, mas, ao mesmo tempo, ela criou ilhas de isolamento, né? Assim, então, nós temos pessoas que estão isoladas em si, mas sem olhar para si, porque a cabeça está sempre para fora, está sempre o externo. Então, são pessoas que se isolam, né, olhando para fora, sem uma interação que seja a priorística, sem uma interação que seja que retorne para você. Então, há muito essa necessidade de que nós olhemos para si. Carol fez uma coisa muito importante agora, que eu sempre faço, e que nas palestras que nós acabamos ministrando, nós sempre cuidamos de falar um pouco disso para as crianças, para os adolescentes, para os jovens também, que é essa ideia do mindfulness, né, que é essa ideia de respira, olha para si um pouco, para durante o teu dia 3, 4, 5 vezes e olha para si. E aí a Dani trouxe essa perspectiva na lógica da interação que nós temos com os aparelhos, né, com o celular. Então, às vezes, vai mexer no celular, não se coloque no automático. Pensa um pouco, entenda aquilo que você está vendo, se aquilo realmente faz sentido para você, se aquilo é importante para a tua vida, se vai agregar para você e de que forma também você possa agregar na vida dos outros. É importante que nós sejamos realmente atores mais participativos. Hoje nós estamos muito, Cavaleiro disse isso, né, no automático. A gente está deixando as coisas acontecerem, as coisas vão fluindo e quando nós vemos, nós chegamos a uma condição onde a gente não sabe mais qual foi o caminho que nós percorremos até ali. Costumo usar muito aquela ideia do cachorro de apartamento, né, que é muito antiga, de o cãozinho do apartamento, quando você solta ele na rua, ele sai desesperado, corre, quer fazer tudo, depois ele para esbaforido, porque ele não consegue entender tudo o que ele fez. Nós estamos agora nesse momento de retornar um pouco, de dar um passo atrás, de respirar, de fazer-nos presente, né, de entender como nós podemos mudar um pouco esse modelo de interação. Como eu disse, venho falando hoje em algumas outras situações, a internet, esse meio ambiente digital, ele é um caminho sem volta.
Nós precisamos agora aprender a lidar com esse caminho sem volta. Como nós vamos nos portar agora? As interações sociais, elas mudaram, as interações, as formas, né, de conhecer as pessoas, de interagir com as pessoas, elas mudaram completamente. E, pasme, né, isso também acabou invadindo as famílias, entrou para casa. Então, hoje as interações entre as famílias são diferentes. Quantas vezes no restaurante, pai, mãe, filhos, né, as pessoas estão ali e elas não têm uma interação, não têm um tete-a-tete, não têm um olho no olho. Não é que nós precisemos voltar e abandonar as tecnologias, mas nós precisamos utilizar as tecnologias de uma maneira mais racional, de uma maneira que elas complementem aquilo que nós temos, porque a vida fática, ela não deixa de existir, ela continua existindo. E se nós não tivermos essa compreensão do modelo de como utilizar a tecnologia a nosso favor, isso vai, como de fato tem acontecido, estressar, extrapolar para uma questão física, para uma questão de saúde. Quantos temas de saúde nós não temos relacionados hoje, né? Quantas mazelas psicológicas nós temos aí relacionadas ao mau uso da tecnologia, como o Cavaleiro mesmo disse isso, né? Então é muito importante que a gente tenha essa visão de utilização mais racional, e a nossa luta vai ser sempre essa. Utilizar um ambiente que nos é muito favorável, mas de uma maneira que ele seja ainda mais favorável e que a gente consiga realmente ser protagonista dessa situação, desse cenário todo. Boa. Eu compartilhei uma vez uma frase de uma pessoa que dizia assim: não se compara, está todo mundo fingindo. E aí, uma pessoa maravilhosa comentou, porque assim, eu tenho os melhores seguidores, eu amo ler todos os comentários. E aí uma pessoa respondeu assim: não se compare, está todo mundo tentando. E aí, aquilo fez tanto sentido para mim, sabe? Eu fiquei lendo aquilo, falei assim, cara, é verdade. Tem um pouco do que a Dani falou, né? A internet, ela surgiu agora, ela não está na nossa vida como a eletricidade já estava, né? E até a eletricidade dá problema até hoje, como a gente viu aqui, né? Quem dirá a internet que acabou de surgir. Então, está todo mundo entendendo como lidar com isso, né? Está todo mundo, de fato, tentando, né? De alguma forma ou outra. Uns mais conscientes, outros menos conscientes. Talvez vocês tenham visto a notícia de uma menina gringa, que ela e a mãe foram acusadas, né, de criar uma vida inteira falsa, que rendeu mais de 1 milhão de seguidores no Instagram, e ela manipulava fotos dela sendo perseguida por paparazzi. Ela tinha vários grupos, né, vários perfis fakes que ela e a mãe alimentavam para comentar nos posts dela, como se fossem seguidores reais, como se fossem fãs, para dizer, meu Deus, eu te amo, não sei o quê. Então, assim, e aí elas criavam aquelas outras vidas também para interagir com a vida dela. É uma coisa assim, tipo, surreal, que assim, qualquer hora vai dar um filme, uma série, alguma coisa nesse sentido. E aí eu também compartilhei uma vez essa história e vi as pessoas, né, também muito, meu Deus, que horror, e demonizando muito a menina. Mas se a gente também parar para pensar, né, quanto tempo a gente gasta por dia escolhendo a foto que a gente vai postar, a legenda, a luz, o filtro, né, comentando, ai, tá linda, perfeita, né, mantendo também conexões forçadas com outras pessoas, né, querendo que pessoas curtam ou compartilhem aquilo que a gente faz. Então, em algum nível, né, a gente está fazendo aquilo também, né? Então, como eu disse, mais ou menos conscientes, todo mundo está tentando lidar ali de alguma forma. Então, acho que no meio disso, quando a gente fala, né, de comparação, tem muito isso que a Dani trouxe, de cara, deixa eu ver essa pessoa, o que ela bate, né, como é que isso bate em mim, como é que eu me sinto e tal. Acho que tem muito, né, desse olhar para o outro, mas também, como o Genival falou, muito desse olhar para a gente, né? Então, também pensar como é que a gente está se comparando. Essa semana também eu vi como é que a gente está se comportando, né? Como é que a gente está se colocando. E aí essa semana eu vi também uma outra frase incrível, que é o cara assim, seu post inspiracional me cansa. Eu amei, né? E aí é isso, porque assim, cara, tá todo mundo exausto, né? Como eu falei no início. E aí não dá ser aquela vida perfeita, aquela pessoa. Eu compartilhei também uma outra pesquisa uma semana atrás falando da estética da produtividade. As pessoas que, né, tiram foto da mesa com o computador, o copinho de café, aquela coisa como se trabalhasse num ambiente perfeito, né? A vida feliz, tranquila, né? E isso tudo vai criando gatilho em muita gente, né? Muita gente que às vezes não tem nem emprego, né? Então, eu acho que assim, tem muito da gente olhar para o outro, tem muito da gente olhar para a gente também, né, e pensar o quanto que a gente também está colaborando, né, com essas comparações e criando influências, né, não tão boas,
mas também tem uma coisa que a Dani falou brincando e que eu amo, né, que é assim, o post não vem com um disclaimer, né, ali dizendo, né, tipo, né, alguma coisa sobre a pessoa. E de fato eu acho que além do nosso esforço individual, coletivo, a gente também precisa pedir por regulamentação, enfim, sei lá o quê. De fato, não vai vir, né, igual agora nas eleições, né, vinham ali aquelas, consulte o site do TSE, não sei o que, nanã. Então, sei lá, sabe, de fato é uma brincadeira, não sei qual seria a alternativa para isso, mas é tão recente que não tem ainda, né, nenhuma regulamentação, não tem nada, né, que garanta, né, a política, né, os bons modos estão sendo construídos ali coletivamente, por plataformas como a Content, pelas pessoas e tal, mas enfim, eu acredito que isso precisa também ser um movimento muito maior do que somente o nosso esforço individual. Muito legal e, de novo, assim, aquele convite de nós nos responsabilizarmos, da gente revisar a nossa escolha, da gente ter mais consciência. E eu acho que o que a gente está trazendo aqui é um movimento muito de reflexão, de educação, de autoconhecimento. Eu gosto muito dessa fala, assim, a Dani trouxe, vocês colaboraram em cima do... o que isso me faz sentir? Para mim, o sentimento, ele é tanto um termômetro para a gente de escolha, né? Então, a gente está falando, uma sociedade que a gente possa ser mais sensível. Então, eu me sinto bem com isso? Não, me sinto mal? O que aconteceu? Por que eu estou assim? Eu acho que a gente está como sociedade aprendendo, né? A falar de sentimentos, a falar de emoções. E aí, dentro dessa lógica, eu queria muito fazer essa pergunta para o Genival e todos vocês, que eu achei muito legal do Instituto Start, que eles têm um programa para as famílias. Porque a gente adulto aqui está toda hora se reeducando, eu fico pensando nas nossas crianças, sabe? Então, né, aqui, a maioria aqui temos filhos, e queria te ouvir sobre essa importância e dicas, e quem mais quiser trazer sobre assim, o nosso papel com os jovens, com as crianças. Nós temos percebido, né, Carol, que esse ambiente de tecnologia, como eu disse, ele é muito positivo, ele frutifica muito, mas ele acabou gerando, numa sociedade de consumo, essa lógica do cada um por si. E essa lógica do cada um por si, ela se insere também no meio ambiente familiar, né? Então, o que nós vimos é que há uma necessidade, o que nós constatamos é que há ainda uma grande incompreensão dos pais, dos familiares, dos responsáveis por crianças e adolescentes, sobre como essa criança interage, né? E qual que é o meu papel enquanto pai para poder melhorar essa atitude do meu filho, para que meu filho tenha realmente uma participação efetiva, lógica, ética, democrática dentro do meio ambiente digital. Então, passa também pela necessidade de nós reeducarmos, né, pessoas que já são mais velhas, que têm uma necessidade de se inserir no meio ambiente dos jovens. O Start ele vem desenvolvendo muitos trabalhos nesse sentido, a gente vem interagindo muito com as famílias, desenvolvendo alguns conteúdos. Então, todos os conteúdos que a gente acaba desenvolvendo nas escolas, nós agregamos isso, trazendo as famílias para discutir as dores das famílias, entender quais são os problemas e como eles encaram, como eles visualizam isso, né? Então, o que o seu filho, o que as crianças que convivem com você têm consumido, como isso tem impactado essas crianças, como que você percebe isso, qual é o teu grau de percepção e o teu grau de participação para poder modificar isso ou fazer com que nós estejamos num ambiente, é isso, né, ético. Nós vamos sempre falar dessa ideia de cidadão digital, de cidadania digital, de ética digital. As pessoas precisam entender um pouco mais que a internet, ela possibilita uma democracia aplicada, mas nós ainda não estamos preparados para aplicar essa democracia desse modelo, nesse formato aberto. Então, quando nós pensamos na família, nós pensamos num dos principais pontos, né, dessa interação social, num ambiente onde nós conseguimos ali no dia a dia da criança, do adolescente, prepará-los para que ele possa sair do ambiente, da bolha de casa, voltando para aquela ideia que eu acabei de falar há pouco aqui, que o meio ambiente digital ele vai forçando, nós nos encapsulemos, né, nessas bolhas. A ideia é que a família ajude a quebrar um pouco isso, a romper essa bolha, a quebrar essas barreiras e fazer com que nós tenhamos futuros adultos conscientes, né, adequados aí na sua interação no meio ambiente social, no meio ambiente digital. Então, essa alteração das interações sociais que a internet acaba possibilitando,
ela vai, né, bater no ambiente familiar, e há necessidade dessa interação. Toda vez que nós falarmos de meio ambiente digital, é importante que nós pensemos, então, numa ideia, numa abordagem integrativa. Pensar todos os atores, realmente, né? Pensar aquilo que você bem disse, como eu estou me comportando, né? Qual é a visão também que as outras pessoas têm de mim? Será que eu estou realmente entregando aquilo que é melhor para esse meio ambiente globalizado, interconectado? É importante, é bonito saber que nós somos parte de um todo e justificar isso, mas nós precisamos ainda ter um pouco, caminhar um pouco mais, né? E o papel das famílias é muito importante nesse sentido, por isso o nosso enfoque nos últimos anos pensando nas famílias. Eu acho essa questão muito difícil e urgente ao mesmo tempo. Eu já pensei que meu filho, a certa altura, ele pode pensar que o celular é uma coisa acoplada à minha mão, porque está sempre comigo, eu trabalho com isso e tudo mais, mas não é só o trabalho, é que a gente está acostumado a estar com o celular o tempo inteiro. E criança aprende pelo exemplo. Então, eu tenho pensado muito, qual é o exemplo que eu estou dando? E é engraçado que ontem eu resolvi deixar o celular de lado e fazer assim, tudo o que ele quisesse, sem estar com o celular. E o pior é que eu ainda gosto muito de tirar foto. E eu meu celular tem 40 mil fotos dele. Mas aí a gente foi pegar uma pitanga no pé, depois foi andar, aí foi recolher umas plantinhas e tal. E foi um estado de presença tão grande que foi maravilhoso. Agora eu estou falando aqui, vocês vão achar que eu sou essa pessoa. Não sou, foi ontem, tá? Eu acho muito difícil. Mas eu acho que a gente precisa pensar nisso, porque, de novo, criança aprende... Não adianta você falar, você não vai ficar no celular. A certa altura, o meu só tem 1 ano e 8 meses. A certa altura ele vai falar, você está o tempo inteiro, eu não posso por quê? Né? Quem tem filho mais velho, eu acho que já deve enfrentar isso. Mas, no geral, eu acho que... Eu gosto muito de um pensamento que fala o seguinte, a internet é uma grande praça pública. A gente está aprendendo a circular por esse ambiente. A gente deixaria o nosso filho sozinho numa praça? A gente precisa estar junto. A gente precisa fazer com que essa conversa ela seja constante. O que é que está vendo? O que é que pode ver? O que é que não pode, o que é que não pode ver? Até assim, o máximo que der, evitar dar o celular, né? Tipo, evitar que a criança faça uma conta na rede social. Eu acho bizarro que filho de celebridade, né? Alguns, eles tipo, nem nasceram e eles já têm um perfil. Pelas regras da plataforma, uma criança só pode ter a partir dos 13 anos, mas isso não acontece. Então, eu acho que a gente precisa olhar que, assim, a gente, do mesmo jeito que a gente está aprendendo, eles estão aprendendo. E aí é nosso papel como mãe, pai responsáveis, guiar essa entrada deles nas redes sociais e fazer disso uma conversa na mesa de jantar. Porque só assim a gente vai conseguir fazer com que eles não sejam sugados tão rápido por uma tecnologia que é feita para que a gente fique muito tempo. E eu adorei o que o Carvalhano falou da questão individual e da coletiva, porque a gente tende a falar, é um problema meu que eu estou me comparando, sou eu que não tenho autocontrole. Não, gente, são os cérebros mais brilhantes do mundo criando uma tecnologia que tem que fazer a gente ficar cada vez mais tempo ali, porque esse é o modelo de negócio. O que a gente dá ao ficar tanto tempo é nossa atenção, são nossos dados. A gente não paga para usar essas redes. Talvez fosse até melhor pagar e saber um pouco mais como ela é desenhada. Então, a gente não pode, de novo, achar que é uma questão individual, um problema que é coletivo. E precisa de política, precisa de regulamentação, precisa de um entendimento de sociedade diferente mesmo. Boa. Não, vou falar rapidinho, até porque o nosso tempo já está acabando. Eu não tenho filho, minha família sou eu. Mas eu acho que tem uma coisa muito legal da gente pensar que também fora da nossa família, né, do nosso núcleo familiar, no nosso núcleo de amigos, né, e das pessoas com que a gente se relaciona, né, os nossos seguidores ou as pessoas que a gente segue. Eu me lembrei quando você começou a falar, que você falou, eu amo meme e tal, aconteceu uma história, que eu não sei se você lembra, quando teve aquele babado lá nos Estados Unidos do cara vestido de viking e tal, eu compartilhei, aí a Dani veio e postou assim pra mim, amigo, tinha um meme do cara, tipo, gostosão, alguma coisa assim, tosca, e aí a Dani falou, cara, é perigoso a gente compartilhar isso, porque essa roupa, ela tá relacionada a código, não sei o que, aí me compartilhou um link de uma explicação de um negócio, aí eu fui lá, apaguei o post, e eu acho que é importante a gente ter
esse senso, né? Assim, esse entendimento de que está todo mundo tentando. Então, agora, né, durante as eleições, eu vi muita gente, né, assim, criticando o movimento de boiada, mas também entrando no movimento de boiada e também compartilhando coisa, né, errada. E eu ia lá e falava, cara, olha, isso não é bem assim, isso está errado, isso estão inventando. Da mesma forma que eu amo quando as pessoas vêm para mim e comentam, olha, isso está errado, isso não é assim, não sei o quê. Aí eu vou lá, apago. Então, eu acho que a gente também ter esse senso de comunidade, né? Entender essa família expandida, né? Essa família além da nossa casa, né? Que são essas pessoas que a gente se relaciona ali. Muitas vezes a gente não conhece ao vivo, mas que estão ali, né? Todo dia com a gente e que podem nos ajudar nessa tentativa. Muito legal também tu trazer isso agora, porque vieram perguntas, né, do público. Não vou conseguir falar todas por conta do tempo, mas uma delas era, na verdade, bem nesse sentido. Eu queria ouvir vocês sobre como que a gente pode estimular ainda mais esse uso da internet de forma mais colaborativa, mais inclusiva. Enfim, fica aqui a perguntinha, quem quiser responder. Na minha concepção, sendo bem breve, assim, acho que todo esse trabalho, o que nós estamos fazendo aqui é um meio, né, de conscientizar, de discutir o tema. Então, nós precisamos trazer isso para o dia a dia, nós precisamos discutir, ter um olhar realmente não tão compassivo com tudo que está acontecendo na internet. Nós precisamos revisar a todo momento o que está acontecendo. A internet corre, o meio ambiente digital, ele é muito rápido, ele é muito ágil, ele vai nos levando para isso. Nós precisamos estar atentos. Então, busca mais, né? Busque as fontes dos posts que você lê, confirme ali 2, 3 vezes a notícia, não compartilhe, não saiam compartilhando temas sobre os quais você não tem um pouco mais de profundidade para poder compartilhar, né? O simples ato de compartilhar pode acabar impregnando, disseminando informações que são prejudiciais em grande sentido. Então, há essa necessidade de que a gente tenha um olhar um pouco mais aprofundado e isso passa por todos os ambientes, né? Famílias, professores, profissionais. E eu acho que a gente tem que levar essa conversa sobre internet, sobre como a gente se sente diante da internet, para todos os ambientes em que a gente vive. Eu acho que quando a gente começou, falar de internet era coisa de nerd. E aí eu e a Lu, que é minha sócia, a gente falava, putz, a gente não é nerd, a gente gosta de pensar como é que a internet impacta as nossas emoções, como é que a gente se comporta diferente, como é que também é uma porta para uma criatividade. E eu acho que hoje essa conversa está muito mais disseminada, mas eu acho que ela ainda pode ficar mais. Inclusive porque eu acredito que a gente precisa reaprender a dialogar. Eu lembro que uma vez eu entrevistei o Dominic Barter, que é um mega especialista em comunicação não violenta, e ele falou uma frase que eu nunca esqueci, que ele fala que o conflito é um convite para o diálogo. Só a relação que importa é a relação que dá DR. Se você não se importa, você, tipo, tchau. Mas quando você se importa, você quer aprofundar, você quer discutir. E eu acho que a gente precisa urgentemente fazer isso, porque, de novo, a gente ainda está muito no fogo das eleições. A gente sai de grupo, a gente bloqueia, a gente não quer falar. E eu não sei se a gente está evoluindo como sociedade fazendo isso, sabe? Eu acho que a internet nos fechou nas nossas bolhas, mas a gente convive, inclusive, com quem é diferente. A gente vai precisar voltar a conversar. Então, como é que a gente abre espaço para o diferente? Como é que a gente abre espaço para uma conversa respeitosa e construtiva? Que a gente consiga expor nossos pontos sem ferir direitos humanos, né? Por aí. Total. É isso. Super corroboro com a opinião. Vou respeitar o tempo aqui. Acabou, tá piscando ali para a gente não comprometer a próxima galera que vem. Eu quero agradecer muito a cada um de vocês. Eu ficaria o dia inteiro conversando sobre esse assunto. Quero também dar um recadinho para quem chegou agora. A gente viu que foi chegando pessoas, né, quando já tinha começado o painel, que esse painel está gravado, vocês vão poder assistir depois. E deixar essa mensagem final para cada um de vocês, cada um de nós, porque quando a gente fala, a gente está se relembrando para nós mesmos, né? A importância desse lugar, da gente se colocar de forma mais protagonista, mais consciente do que está acontecendo e também buscar as regulamentações necessárias, que vocês falaram que é bem importante, é coletivo. Esse é um tema de futuro e que a gente possa ser mais sensível, né? Com a gente, com os outros, abrir o diálogo. Amei, assim. Muito obrigada, pessoal. Muito obrigada, gente. Pessoal. Um prazer.